Constituição Federal de 1988, artigo 87. Nós falaremos agora dos ministros de Estado. Os ministros de Estado serão escolhidos entre brasileiros maior de 21 anos. Você sabia disso? Não precisa ter 35 anos, não precisa ter 30 anos. Cuidado com a prova. E no exercício dos direitos políticos, ele precisa ter o direito de votar e ser votado. Ele não pode estar com os direitos políticos suspensos. Ele não pode ser um daqueles do mensalão que foram cassados. Portanto, os direitos políticos e civis devem estar em gozo. Parágrafo único. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas na Constituição e na lei. Além de outras atribuições que poderão surgir, e compete expressamente exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. O ministro da Saúde, ele vai exercer a orientação, a coordenação e a supervisão dos órgãos e entidades na área da saúde, todos, ele vai fazer isso e vai referendar. O presidente da República, ele vai assinar os decretos, atos, portarias, referentes para disciplinar, para atender às necessidades da saúde. Após a assinatura do presidente, ele vai referendar, ele vai assinar, concordando, é lógico que ele vai concordar com a decisão do presidente da República. 2. Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Imagine uma lei que criou programas mais médicos. Ele, o ministro da Saúde, vai expedir uma instrução de como será a adaptação, como será a execução, como vai ser o pagamento. Ele vai expedir instruções para disciplinar essa situação. Todas as leis, decretos e regulamentos que forem expedidos pelo presidente da República. Apresentar ao presidente da República relatório anual de gestão de ministério. Uma vez por ano, ele, o ministro, seja da saúde, da educação, das relações exteriores, ele apresenta ao presidente da República relatório de sua competência, da gestão da sua competência do seu ministério. Anual. Ele representa ele anualmente. Se o concurso for um concurso mais simples, se você vai fazer, costuma cair assim mensalmente, trimestralmente, anualmente. 4. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo presidente da República. Existem essas instruções, essas funções, essas atribuições que foram trazidas pela Constituição, mas existem outras que podem ser outorgadas ou delegadas pelo presidente da República. As outorgadas, nas outorgadas, o presidente transfere toda a responsabilidade. A responsabilidade foi transferida para o ministro. Já nas delegadas, não é a responsabilidade. A responsabilidade é do presidente da República, mas quem vai atribuir aquela função será o ministro. O ministro vai exercer aquela função e aquele trabalho, aquele ato, e vai enviar para o presidente da República assinar. Nas outorgadas, não. Transfere-se também a responsabilidade. Quem assina é o ministro da Saúde, das Relações Exteriores, o ministro da Defesa, entre outros. Artigo 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. O decreto disporá, a Constituição disporá, os regulamentos, guarde isso aqui já caiu em prova e vai cair de novo. É a lei. A lei. Para a criação e extinção de ministérios, o presidente da República não pode o fazer por medida provisória. A medida provisória tem força de lei, mas ela não é lei. Então, a lei disporá sobre a criação e extinção dos ministérios e ainda órgãos da administração pública. O presidente não pode criar um órgão por meio de decreto, por meio de um regulamento, por meio de medida provisória, somente por lei, somente a lei. Artigo 89.
do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Vamos falar primeiro do Conselho da República. O Conselho da República é o órgão superior de consulta do Presidente da República e deles participam. É órgão de quê? Consulta. Cuidado, prova. A prova, lembre-se, sempre digo isso. O examinador lá da banca, aquele que formula a prova, ele não é seu amigo, ele não gosta de você. Ele quer que você erre. Eu sou seu amigo, eu quero que você acerte. O órgão da República é o órgão de consulta. A decisão do Conselho não vincula o presidente. O presidente vai consultar. Você exerce ou não. Imagine que você vai pedir um conselho para um amigo seu. O que eu faço? Eu caso ou compro uma bicicleta? Você está apaixonado. O seu amigo manda você comprar uma bicicleta, porque ele está interessado na menina. Você vai atender? Não, você vai casar. Então, não vincula, é um conselho. Portanto, o presidente pode ir contra este conselho e decidir. Participam quem? O vice-presidente da República. 2. O presidente da Câmara dos Deputados. 3. O presidente do Senado Federal. 4. Os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados. 5. Os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal. 6. Ministro da Justiça. E 7, o mais importante, que vai cair em prova, 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 30 e 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Então vamos voltar. Quem compõe, portanto, o Conselho da República? O Conselho da República é o órgão superior de consulta do Presidente da República, que participam o vice-presidente da República. A primeira função expressa aqui pelo vice-presidente da República. Participar do Conselho da República, o presidente da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara do Senado, ele tem que ser brasileiro nato também, guarde isso. O presidente do Senado Federal, líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados, líderes da maioria e da minoria do Senado Federal, ministro da Justiça. Olha aqui, não é ministro da Defesa, não é ministro de qualquer coisa, é o ministro da Justiça. Isso aqui também cai em prova, para confundir os ministérios. O Conselho da República vai falar lá que o ministro da Defesa compõe o Conselho da República, o ministro da Justiça. Fique atento. E esses que nós já falamos em vídeos anteriores, 6 cidadãos com mais de 35 anos de idade, sendo 6 cidadãos natos, 6 cidadãos natos, com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente, 2 pelo Senado e 2 pela Câmara dos Deputados, com mandato de 3 anos. Já falamos sobre isso. Artigo 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. 2. As questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Qual é o problema aqui? O problema é que aquele que está lendo a Constituição e não está fazendo estudo como esse nosso, ou aquele que não está pagando um bom cursinho, tem que ser bom, hein? Ele não vai prestar atenção aos detalhes. E o seu inimigo, que é o cara da banca, ele vai fazer o seguinte, olha, compete ao Conselho da República pronunciar-se. Ele vai colocar decidir sobre, e não é decidir, é pronunciar, porque eu vou repetir naquilo que eu acho importante. O Conselho não decide, ele se pronuncia, ele aconselha, o presidente decide. Ele vai pronunciar sobre a intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. A intervenção federal nos estados e municípios, o estado de defesa, nós já falamos sobre ele, e o estado de sítio também. E sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Qualquer questão que seja relevante, seja questão de ordem econômica, financeira, sobre situação de guerra, ele vai se pronunciar. Vai decidir? Não, ele vai pronunciar. Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. O parágrafo 1º diz o seguinte:
O presidente da República poderá convocar ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta a questão relacionada com o respectivo ministério. A questão ali para a estabilidade que a gente viu aqui das instituições democráticas. Vamos supor que uma relação com o Estado estrangeiro está ameaçando essa estabilidade das instituições democráticas nacional. Então, o presidente da República poderá convocar o ministro de Estado, o ministro das Relações Exteriores, para participar dessa reunião, porque está relacionada com outro país, relações exteriores. Parágrafo 2º. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. Como será regulado essa organização e funcionamento do Conselho? Será pela lei, não será um decreto e não será uma medida provisória, não será um regulamento, será a lei. Sempre que na Constituição cair a lei regulará, nós estamos falando lei em sentido estrito. E aqui é lei complementar? Não, lei ordinária, uma lei qualquer, uma lei simples do Congresso Nacional. Se for lei complementar, tem que ser expresso, lei complementar. Falou em lei, é a lei ordinária. Vai regular a organização e funcionamento do Conselho da República. Esse foi o parágrafo 2º. Nós falamos do Conselho da República e dos ministros, falamos da relação deles. A relação única trazida aqui pela Constituição entre o Ministério e o Conselho da República é que o ministro da Justiça, não se esqueça, o ministro da Justiça, ele compõe o Conselho da República. O ministro da Justiça, ele compõe o Conselho da República. E que qualquer ministro pode ser convocado pelo presidente da República quando constar a pauta, questão relacionada com este ministério. No próximo vídeo, nós falaremos do outro conselho, Conselho de Defesa Nacional. Muito obrigado e até a próxima.